E aí, pessoal, vamos retomando então aqui para a nossa parte final da aula. Já está aí na nossa tela. A gente vai chegar na parte dos efeitos da decisão. A gente está vendo agora o controle difuso concreto de constitucionalidade, tá? E a gente vai ver também agora os efeitos da decisão no controle difuso concreto. Mas, por uma questão didática, de melhor compreensão da matéria, eu vou rapidamente explicar quais são os efeitos da decisão lá no controle concentrado abstrato, na ADI. Quando o STF julga uma ADI, quais são os efeitos dessa decisão? Ele julga, declara uma inconstitucionalidade, e aí, quais são os efeitos da decisão final do processo? Bem, eles são erga omnes, que significa que aquela declaração de inconstitucionalidade ela vai se aplicar para todo mundo que se submete ao ordenamento jurídico. Tá? Então, são efeitos para todos, erga omnes. Tá? Eles são também ex tunc, que significa eles são retroativos. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade retroage à origem da norma. Tá? E também eles são vinculantes. A eficácia da decisão no controle concentrado abstrato é vinculante, que significa ela vincula todos os órgãos da administração pública, direta e indireta, de todas as esferas da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. O que significa demais órgãos do Poder Judiciário? Significa todos os órgãos do Poder Judiciário, menos o órgão que prolatou a decisão, que é o plenário do Supremo. Então, todos os demais tribunais, todos os juízes de primeiro grau, inclusive os órgãos fracionários do próprio Supremo Tribunal Federal, ficam vinculados pela decisão de inconstitucionalidade no controle concentrado abstrato. Tá? Isso se aplica tanto no caso de declaração de inconstitucionalidade concentrado abstrato, quanto no caso de declaração de constitucionalidade, ou seja, tanto para o julgamento de procedência da ADI, quanto para o julgamento de improcedência da ADI. A gente ainda vai estudar melhor essa questão da procedência da ADI, da improcedência, mas esses efeitos se aplicam tanto quando uma ADI é julgada procedente, quanto quando uma ADC, que é uma ação declaratória de constitucionalidade, é julgada procedente. Por que eu estou falando isso? Porque o julgamento de procedência de uma ADC, ou seja, você declara a constitucionalidade da norma, é a mesma coisa que um julgamento de improcedência de uma ADI. Tá? Por quê? Porque no ADI você busca a declaração de inconstitucionalidade. Se a ADI é julgada improcedente, o que a gente tem? A gente tem o reconhecimento da constitucionalidade daquela norma, que é a mesma coisa que acontece quando uma ADC é julgada procedente. Tá? Enfim, esses são os efeitos tanto em ADI quanto em ADC. Tá? São os efeitos do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Só um detalhe, essa eficácia ex tunc, que é a eficácia retroativa, ela decorre da própria natureza do ato inconstitucional. Porque a gente viu que o ato inconstitucional, no nosso ordenamento jurídico, ele é um ato nulo. Se ele é um ato nulo, o que acontece? A decisão que reconhece a inconstitucionalidade é meramente declaratória, ela declara uma invalidade que já existia desde a origem da norma, e ela também é retroativa, ela é ex tunc. Ela retroage à origem da norma, porque o ato nulo ele já é inválido desde a sua origem. Tá bom? Bem, esses são os efeitos do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. E no controle difuso concreto, quais são os efeitos? Veja, vocês já devem ter ouvido falar numa tal de abstrativização do controle difuso, do controle concreto, do controle incidental de constitucionalidade, certo? Por que já ouviram falar nisso? Porque antes, tradicionalmente, na jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade no controle difuso tinha determinados efeitos e depois, mais recentemente, o STF mudou o seu entendimento e passou a atribuir outros efeitos. Passou a atribuir efeitos semelhantes aos efeitos da decisão do controle concentrado abstrato. Por isso que a gente chama de uma abstrativização do controle difuso. Bem, na sistemática tradicional do STF, quais eram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade? Vejam só.
No controle difuso, a gente tem o quê? A gente tem um processo subjetivo. Tá? Tem um processo subjetivo, processo que envolve interesses, uma disputa de interesses subjetivos entre partes, entre as partes daquele processo. Mas a gente tem também uma declaração de inconstitucionalidade, é um controle de constitucionalidade, só que ele é difuso e é exercido no caso concreto. Bem, então os efeitos, tradicionalmente, nesse controle sempre foram o quê? Ex tunc, ou seja, retroativo. Por quê? Porque não deixa de ser uma declaração de inconstitucionalidade. E a gente viu que o ato inconstitucional é um ato nulo. Logo, o reconhecimento da sua inconstitucionalidade opera efeitos retroativos, desde a sua origem. Só que, enquanto no controle abstrato, a eficácia da decisão é erga omnes, ou seja, para todo mundo que se submete àquele ordenamento jurídico, no controle difuso, não. A eficácia era meramente interpartes. Por quê? Porque era um controle exercido em um processo subjetivo. Logo, os efeitos da decisão naquele processo só atingem as próprias partes do processo. Tá? Lembrando que já havia a possibilidade de modulação dos efeitos no controle difuso. O STF já admitia isso por analogia. Tá? E aí, para a declaração de inconstitucionalidade gerar efeitos erga omnes, ou seja, para todo mundo, era necessário o quê? Que o Senado Federal editasse uma resolução suspendendo a execução da norma que foi declarada inconstitucional definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Essa resolução fazia o quê? Ela suspendia a execução daquela norma e aí dava aquela decisão de inconstitucionalidade uma eficácia erga omnes, porque daí, suspendendo a execução da norma, aquela norma não seria aplicável para mais ninguém, de modo que a decisão de inconstitucionalidade geraria efeitos para todos que submetem aquele ordenamento jurídico. Essa resolução está prevista lá no artigo 52, inciso 10 da Constituição. Tá? E ela poderia envolver normas de todas as esferas federativas, normas federais, estaduais, do Distrito Federal ou dos municípios, não tem restrição. Tá? Agora, a eficácia dessa resolução não é retroativa, não era retroativa. Tá? Ela era a partir da sua publicação, a partir da sua edição, ou seja, era uma eficácia ex nunc. Essa resolução não suspendia a execução da norma desde a origem dela, tá? Suspendia a execução para todos apenas a partir do momento em que ela era editada. Tá? O Senado não era obrigado a editar essa resolução, ele tinha uma discricionariedade de caráter político para editar, ou seja, ele ia analisar a situação e, com base em critérios de conveniência e oportunidade políticas, ele ia decidir se editava a resolução ou não para suspender a execução daquela norma. Agora, se ele resolvesse editar a resolução, ele tinha que respeitar os termos exatos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, se o Supremo tinha declarado a inconstitucionalidade de toda a norma, a resolução, se fosse editada, teria que abranger toda a norma. Se o Supremo declarasse a inconstitucionalidade de uma parte da norma apenas, a resolução, quando fosse editada, tinha que suspender a execução só dessa parte da norma. Não podia suspender a execução de toda a norma. Tá bom? Bem, o que acontece? Essa sistemática da eficácia da decisão no controle difuso de constitucionalidade mudou. Mudou nessas ADIs aqui, 3406 e 3470, tá? Que foram noticiadas no informativo 886 do Supremo Tribunal Federal. Essas ADIs foram ajuizadas contra leis estaduais que proibiam o uso do amianto na construção civil, ou então criava critérios de tolerância do uso do amianto. E aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dessas normas e, incidentalmente, nas próprias ADIs, considerou inconstitucional uma norma federal que permitia o uso do amianto, ou seja, que era em sentido contrário àquelas normas estaduais. Bem, quando o Supremo declarou essa inconstitucionalidade de forma incidental nessas ADIs, o que ele fez? Ele falou: a própria declaração incidental de inconstitucionalidade já gera por si só
eficácia erga omnes e vinculante, ou seja, atribuiu à declaração incidental de inconstitucionalidade os mesmos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pela via principal, que é a declaração no controle concentrado abstrato. Por isso que se diz que, nesses julgados, o Supremo Tribunal Federal realizou uma abstrativização do controle difuso. Por quê? Atribuiu ao controle difuso os mesmos efeitos do controle abstrato. Tornou o controle difuso semelhante ao controle abstrato. Por isso que se diz que houve aí uma abstrativização do controle difuso. Tá? Perceba o seguinte, embora a decisão tenha sido tomada em ADI, isso não faz com que essa declaração de inconstitucionalidade não tenha sido uma declaração do controle difuso. Tá? Lembrem que o controle difuso é aquele que pode ser exercido por qualquer juízo, por qualquer tribunal, em qualquer processo. Inclusive em um processo de controle concentrado abstrato. Nada impede. Nesse caso, houve um reconhecimento de inconstitucionalidade incidentalmente nessa ação, que é o que acontece no controle difuso. Tá? Agora, é possível afirmar que o STF adotou a teoria da transcendência dos motivos determinantes nesse caso? Não é possível, porque o Supremo não falou isso. Tá? Ele simplesmente abstrativizou a própria declaração de inconstitucionalidade incidental. Tá? E ele falou o quê? Que aquela resolução do Senado Federal, né, agora, ela não tem mais o efeito de dar eficácia erga omnes à decisão do Supremo e de suspender a execução da norma para todo o país. Não tem mais esses efeitos. Essa resolução do Supremo Tribunal do Senado Federal agora, ela tem a função de dar mera publicidade à decisão do STF nesse controle difuso de constitucionalidade. O Supremo falou que o artigo 5210, que é o dispositivo da Constituição que prevê essa resolução do Senado, sofreu uma mutação constitucional. Tá? Finalmente, então, o Supremo reconheceu essa mutação do artigo 5210. Se cair na prova, o artigo 5210 sofreu mutação, o Supremo Tribunal Federal já falou isso. Tá? Agora, prosseguindo aqui no controle difuso, o Supremo tem um entendimento muito importante, que já apareceu muito em prova, que é o seguinte: em processo coletivo, né, e aí um bom exemplo é a ação civil pública, você pode ter um controle de constitucionalidade, mas incidentalmente, né, na via difusa, na via incidental. Você não pode usar uma ação civil pública e formular nela o pedido principal de declaração de inconstitucionalidade, porque isso seria usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal para o controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Tá? Então, em ação civil pública, é possível haver um controle de constitucionalidade, mas apenas da forma incidental, que é o controle típico do controle difuso, que é o controle que pode acontecer em qualquer ação, em qualquer processo. Você não pode, numa ação civil pública, formular como pedido da ação a própria declaração de inconstitucionalidade. Tá? E o STJ? Será que o STJ pode realizar controle de constitucionalidade no recurso especial? Veja, quando a gente estuda o recurso especial, o recurso extraordinário, o que a gente aprende? Que o recurso especial é um instrumento processual para o STJ realizar a interpretação da legislação infraconstitucional federal, e o recurso extraordinário é um instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal fixar a interpretação sobre a Constituição. Então, o primeiro instinto nosso é dizer que no recurso especial não poderia haver controle de constitucionalidade. Isso aí é uma coisa que deve ser feita no recurso extraordinário. Mas vejam, a gente viu que o controle difuso pode acontecer em qualquer processo e pode ser feito por qualquer tribunal, por qualquer juízo, inclusive pelo próprio STJ. Mas tenham cuidado com uma coisa. O STJ só pode realizar o controle difuso incidental de constitucionalidade no recurso especial se essa questão de inconstitucionalidade não tiver sido decidida nas instâncias inferiores. Por quê? Porque se essa questão já tiver sido decidida na instância inferior, o recurso cabível contra a decisão será o recurso extraordinário e não o recurso especial. Tá? Então, tem que ser uma questão que seja inédita no recurso especial. E aí, dessa decisão no recurso especial, vai caber um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Olha só o que falou o STJ. É entendimento pacífico no STJ
que o recurso especial não se presta à alegação pela parte recorrente de inconstitucionalidade de lei, matéria própria de recurso extraordinário de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, a parte não pode interpor um recurso especial para alegar que tem alguma inconstitucionalidade naquela decisão recorrida. Se a tese para impugnar a decisão recorrida for de inconstitucionalidade, você vai interpor um recurso extraordinário, que é um instrumento adequado para tratar de questões constitucionais. Tá? Agora, se for uma questão não tratada na instância inferior, se for uma questão que nem foi ventilada pela parte no recurso, o STJ pode, inclusive de ofício, reconhecer uma inconstitucionalidade incidentalmente. Tá? Foi o que o Supremo falou aqui. Olha só, do sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e de recurso especial contra o mesmo acordo dos tribunais de segundo grau, decorre que da decisão do STJ no recurso especial só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último, ou seja, do recurso extraordinário, for diversa da que já tiver sido resolvida pela instância ordinária. O que o Supremo falou aí? Falou o seguinte, olha, o STJ pode apreciar alguma questão de inconstitucionalidade. Se isso for feito, vai caber recurso extraordinário para mim, para o Supremo Tribunal Federal. Mas o recurso extraordinário só vai ser cabível se essa questão constitucional não tiver sido ventilada na instância ordinária, na instância inferior ao STJ. Por quê? Porque se essa questão constitucional tiver sido ventilada no STJ e a parte interpôs recurso especial e não recurso extraordinário, que seria o instrumento correto, essa questão constitucional sofrerá uma preclusão. Né? Mas, se a parte interpôs tanto o recurso especial para o STJ quanto o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e o STJ julga uma questão constitucional que já foi resolvida na origem, se o STJ julga essa questão, ele estará usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal. A questão não estará preclusa, porque houve a interposição do recurso extraordinário. Mas o STJ estará usurpando a competência do STF. Por quê? Porque é do STF a competência para rever uma questão constitucional que foi decidida na instância ordinária, e não do STJ. Olha só, não se contesta que no sistema difuso de controle de constitucionalidade, o STJ, a exemplo de todos os demais órgãos jurisdicionais de qualquer instância, tenha o poder de declarar incidentemente a inconstitucionalidade da lei, mesmo de ofício. Ou seja, uma questão que nem tinha sido ventilada antes, mas que o STJ viu que tinha ali uma questão inconstitucional, alguma norma inconstitucional. Ele pode, de ofício, reconhecer a inconstitucionalidade, não tem problema nenhum. O que não é dado ao STJ em recurso especial é rever a decisão da mesma questão constitucional do tribunal inferior. Né? Se ele faz isso, de duas uma. Ou usurpa a competência do STF se tiver sido interposto paralelamente o recurso extraordinário, ou, caso contrário, ressuscita a matéria preclusa. Né? Se a parte não interpõe o recurso extraordinário quando deveria, a questão constitucional sofre preclusão. Tá bom? Bem, e o CNJ? Tem essa discussão. O CNJ pode exercer controle de constitucionalidade? Vejam bem. A gente ainda vai estudar o CNJ. Agora, o que acontece? O CNJ é um órgão que integra o Poder Judiciário, mas não é um órgão jurisdicional. O CNJ não exerce jurisdição. Ele é um órgão de caráter meramente administrativo. Tá? Então, todas as suas atribuições são de natureza administrativa. Ele não tem nenhuma atribuição de natureza jurisdicional. O CNJ ele exerce um controle dos atos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário na esfera administrativa. E ele exerce um controle de validade desses atos. Mas esse controle de validade, segundo o STF, tem que ser um controle de validade do ponto de vista da legalidade desses atos, e não do ponto de vista da sua constitucionalidade. Por quê? Porque como o CNJ é um órgão administrativo, ele só desempenha atividades administrativas. Consequentemente, ele não pode exercer controle de constitucionalidade, que seria reservado à atividade jurisdicional. Tá? Então, o entendimento no STF tranquilo no sentido de que o CNJ não pode desempenhar
controle de constitucionalidade. E o mesmo se aplica ao CNMP, tá? Que é um órgão, digamos assim, irmão do CNJ, só que na esfera do Ministério Público. Tá? Olha só, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas funções constitucionais, possui tão somente atribuições de natureza administrativa. E, nesse sentido, não lhe é permitido apreciar a constitucionalidade dos atos administrativos, mas somente a sua legalidade. Tá? Precedente do Supremo Tribunal Federal. Agora, alguns detalhes. Primeiro, se for uma inconstitucionalidade que já foi reconhecida pelo STF, o próprio STF admite que o CNJ aplique esse entendimento no desempenho das suas funções, reconhecendo a inconstitucionalidade que o STF já declarou. Tá? Não tem problema. E outra coisa, o CNJ pode, no desempenho das suas atribuições de controle administrativo, um controle administrativo em sentido amplo dos órgãos jurisdicionais, o CNJ, dos órgãos do Poder Judiciário, o CNJ pode, no exercício desse seu controle administrativo, que é um controle de legalidade e não de constitucionalidade, ele pode reconhecer que um determinado ato administrativo se fundamenta em uma lei que contraria a Constituição, ou seja, numa lei inconstitucional. E aí ele pode afastar aquela lei, naquele caso concreto, e dizer que aquele ato administrativo é inválido porque ele não tem fundamento legal, porque aquela lei ficou afastada já que ela é inválida, ela contraria a Constituição. Isso aconteceu em um caso envolvendo o Tribunal de Justiça da Paraíba. Nesse caso, houve uma lei lá no estado da Paraíba que criou vários cargos no TJ da Paraíba. E eram cargos em comissão. Só que esses cargos tinham atribuições meramente burocráticas, não eram atribuições de direção, chefia ou assessoramento, que são as únicas hipóteses em que a Constituição permite o provimento em comissão de cargos públicos. Né? E o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, inclusive em controle concentrado. Falou que cargos que são criados para provimento em comissão, mas têm natureza meramente técnica, burocrática, não são cargos realmente de direção, chefia e assessoramento, são inconstitucionais, porque violam a Constituição, quando exige que o provimento em comissão seja para chefia, direção e assessoramento, e viola também a Constituição no que diz respeito à regra do concurso público, que exige aprovação em concurso público para o provimento de cargos públicos. Tá? Enfim, essa lei, então, do Tribunal de Justiça da Paraíba, do Estado da Paraíba, que criava cargos em comissão no Tribunal de Justiça da Paraíba, era inconstitucional, por violar a regra do concurso público e a regra constitucional que diz que cargos em comissão se prestam a funções de direção, chefia e assessoramento. O que aconteceu? Vários servidores comissionados já tinham sido nomeados. E esses atos de nomeação foram controlados pelo CNJ. E aí o CNJ falou, opa, essa lei aqui, que criou esses cargos, é inconstitucional. Então esses atos administrativos de nomeação desses servidores são inválidos, porque eles não têm fundamento, não têm fundamento legal nenhum. Tá? Então o que o CNJ fez, ele invalidou todos esses atos de nomeação desses servidores comissionados. A questão chegou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo decidiu que a atuação do CNJ foi perfeitamente compatível com a Constituição. O CNJ pode fazer isso. E teve um detalhezinho interessante no caso. Como os cargos em comissão são exoneráveis ad nutum, ou seja, não precisa de nenhuma explicação para a sua exoneração, e como no caso não se estava imputando a nenhum daqueles servidores nomeados uma infração funcional, ou seja, não havia uma discussão de caráter subjetivo, esses atos administrativos de nomeação puderam ser invalidados sem a necessidade de previamente ouvir esses servidores em processo administrativo. Não houve uma violação ao devido processo legal, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal. Vamos dar uma olhadinha aqui no precedente. Ele falou o seguinte: atuação de órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar da Magistratura Nacional, que é o CNJ, tá? Nos limites da respectiva competência, afastando a validade dos atos administrativos e a aplicação de lei estadual na qual embasados e reputada pelo CNJ contrária à regra constitucional de ingresso no serviço público por concurso público,
pela ausência dos requisitos caracterizadores do cargo comissionado. Exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. E olha só, em relação à decisão do CNJ, o que foi que o Supremo falou? Falou que se insere entre as competências constitucionalmente atribuídas ao CNJ a possibilidade de afastar por inconstitucionalidade a aplicação de lei aproveitada como base de ato administrativo objeto de controle. Então, o objeto do controle era o ato administrativo, mas o CNJ pode afastar a lei que foi invocada como base daquele ato e invalidar o ato. Olha só, determinando aos órgãos submetidos ao seu espaço de influência a observância desse entendimento por ato expresso e formal tomado pela maioria absoluta dos membros do Conselho. Então, o STF falou que a decisão do CNJ foi perfeitamente válida. Tá? E quanto à questão do devido processo legal, olha o que falou o STF. A ausência de desrespeito ao contraditório, sendo exoneráveis ad nutum e a exoneração não configurando punição por ato imputado aos servidores atingidos pela decisão do CNJ, mostra-se prescindível a atuação de cada qual dos interessados no processo administrativo, notadamente pela ausência de questão de natureza subjetiva na matéria discutida pelo órgão de controle do Poder Judiciário. Então, o cargo é exonerável ad nutum. O servidor que ocupa o cargo é exonerável ad nutum. Não tinha ali discussão de nenhuma questão subjetiva, não se imputava ao servidor nenhuma infração disciplinar. Então, eles poderiam ser retirados do cargo sem necessidade de se aplicar o contraditório e a ampla defesa. Tá? Esse entendimento do STF, né, já foi tomado, já foi afirmado também, adotado em relação especificamente ao CNJ, ao CNMP. Tá? O mesmo que se aplica ao CNJ se aplica ao CNMP, sem diferença nenhuma em relação a isso. Tá? Teve um caso em que o CNMP aplicou uma punição disciplinar e alegaram que aquela norma que justificou aquela aplicação disciplinar era inconstitucional, e por isso o CNMP não poderia tomar aquela decisão que tomou. Chegou no STF e o STF falou o seguinte, olha, o CNMP não pode realizar controle de constitucionalidade. Então ele não tinha nenhuma outra opção se não aplicar aquela norma tal qual ele a aplicou. Olha só, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que os órgãos correcionais, como o CNMP, não podem realizar controle de constitucionalidade de lei em tese, reservado somente às cortes jurisdicionais, razão pela qual era inexigível conduta diversa da aplicação de dispositivo legal incidente à hipótese sob julgamento. Tá? Um precedente recente de junho de 2020 do plenário do Supremo Tribunal Federal. Bem, a gente chegou ao fim da aula de hoje, tá? A gente tem ainda mais 2 aulas de controle de constitucionalidade, é um tema bem grande e muito importante para as provas. Beleza? É isso aí. Valeu, até a próxima.